Vamos ouvir a palavra do Senhor. Tem pão quentinho do céu. Tem alimento para nossas almas. Tem respostas do Senhor nesta noite. Tem fortalecimento para a igreja. Viu? Porque o Senhor nos fortalece até aquele grande dia em que Ele virá buscar sua noiva. Foi muito forte aqui essa parte do final da adoração, porque o Senhor falou muito forte no meu espírito. É minha noiva. Estou preparando a igreja para o arrebatamento. Viu? Então não estranhe se você tiver um pouquinho mais sedento, um pouquinho mais, sabe, com fome, que você busque um pouquinho mais, porque é o próprio Espírito Santo de Deus preparando aqueles que são dele, os escolhidos, os predestinados a essa tão grande salvação. Amém? Então, nós já vamos começar a falar algo aqui que o Senhor colocou no nosso espírito. Antes de dar o texto, que vai ser básico aqui da nossa mensagem, que fica lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, pode até colocar já. Eu quero dizer que o Senhor me deu o tema desta noite, uma pergunta. De vez em quando o Senhor faz isso, né? Ele nos confronta com alguma pergunta, né? E essa noite Ele colocou uma pergunta dentro do meu espírito, que fez, logicamente, primeiro a mim, e agora eu vou passar para vocês. A pergunta é, eu até anotei aqui para não esquecer nenhum detalhe. O que estamos fazendo com o nosso legado em relação à humanidade, quanto aos nossos atos à luz do Evangelho? A palavra de confronto já desde o título. Amém? Então, o que estamos fazendo em relação ao legado das nossas vidas, conforme a palavra de Deus, segundo o chamado que Ele tem para cada um de nós, e de uma maneira geral para a humanidade, onde Ele deixou a grande comissão, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? Curando os enfermos, expulsando os demônios. Esse é um legado. Mas eu quero falar de uma maneira geral, o que temos feito com o nosso conhecimento da existência de Deus, da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção àquilo que nós temos feito com relação a isso. Sabe, eu quero usar aqui um exemplo do inventor da dinamite. Só uma introdução, depois nós vamos para o texto. O inventor da dinamite, cujo nome é Alfredo Nobel, ele inventou a dinamite lá com nitrogênio e alguma coisa, e deu aquela explosão. Só que a invenção dele era a favor da humanidade, né? Abrir estradas, e aliás serviu para abrir muitas estradas, construir muitas estradas, tirar pedras, né? Até hoje a gente vê as explosões aí das pedreiras, né? Aqui na Parada de Taipas tem uma. Só que usaram aquilo que ele inventou para a guerra. E ele perdeu um pouco o controle, ficou muito rico. E um dia na sua fábrica houve uma explosão. E no outro dia veio o noticiário nos jornais. Alfred Nobel morreu. O inventor da dinamite.
o mercador da morte morreu. Só que ele não tinha morrido. Quem morreu foi o irmão dele. E ele vendo então aquele noticiário, ele ficou muito pensativo sobre o legado que ele iria deixar. O mercador da morte morreu. Não. E ele não se conformou com isso. Então ele mudou toda a história da vida dele. Porque ele começou então, muito dinheiro que ele já tinha, muito próspero, ele inventou o prêmio Nobel. Por isso que chama Nobel, por causa do nome dele, Alfredo Nobel. E ele dava assim premiação todo ano para algum cientista, para algum filósofo, matemático, alguém que se destacasse no ano pela sua invenção, ou pela sua descoberta, ou sua ação, né? Algum ato que elevasse então a humanidade. Assim é a história do Prêmio Nobel, que nós temos até hoje. Tem o Prêmio Nobel da Paz, tem o Prêmio Nobel da Ciência, e Enes, né? E até hoje isso se cumpre. Então ele deixou esse legado. Ninguém conhece Alfredo Nobel porque ele inventou a dinamite, mas pelo prêmio que ele dá. E pensando em tudo isso, primeiramente aqui, né? Eu falei, meu Deus, que legado eu estou deixando. Como vão se lembrar da Bispa Maria Lúcia? E mais ainda, como vou ser conhecida lá no céu? É o mais importante ainda. E nós vamos então estar meditando sobre tudo isso. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, vamos orar. Pai querido, Pai eterno, aqui veio o Senhor amado, teu filhinho, tua filhinha, esse homem, essa mulher, esse jovem. Senhor, e nós estamos sedentos, e nós estamos famintos para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. Então, Senhor, venha falar com cada um. Vem, Espírito Santo, nos confrontar conosco mesmo. Porque nós precisamos, Senhor, sermos transformados. Precisamos sermos impactados com as tuas verdades. E a tua palavra é a verdade. Usa-me, Senhor, como canal. Usa-me, Senhor. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus Cristo, com o perdão das minhas falhas. Vamos então lá para o texto de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos a partir do verso 4. Eu vou dar alguns pulos. Quem está aí na mídia, por favor, preste atenção nos versículos. Eu vou ficar dentro do capítulo, mas vou pular alguns versículos. E nós vamos estar acompanhando aqui no telão, ou se você quiser, acompanha aí na tua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, a partir do 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela. Também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela
qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas de Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele a que acolheu alegremente as promessas. 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, os filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo e ao usufruir os prazeres transitórios do pecado. 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Discorremos desde Abel e Caim até aqui a Raabe, uma prostituta. Todos esses estão aqui nesse capítulo 11 da carta aos Hebreus, como uma galeria da fé. Olha que coisa linda. Sabe por que eles estão aqui na galeria da fé? Inclusive, eu parei na Raabe, né, que era a prostituta que escondeu os espias da terra. Então, eles estão na galeria da fé por causa dos seus atos, por causa dos seus feitos, porque cumpriram o propósito da vida deles, o propósito da escolha do próprio Deus. Eu quero dizer algo aqui já para você. Abre bem os seus ouvidos agora. Se você está aqui, se você veio no meio de uma pandemia, nesse frio, é porque Deus tem um chamado para você. Não é possível. Deus tem um chamado. Deus tem um propósito na sua vida. Sabe, irmãos, a coisa que eu mais abomino na minha vida é viver sem propósito. Tem até um livro que os jovens estão lendo ali, né? Uma Vida com Propósito, alguns, do Rick Warren. E ali ele vai falando de todo o propósito de Deus para o homem. Se você puder ler esse livro, são 40 dias que lê ele. É um capítulo por dia. Depois, quem quiser me chama no particular, eu passo o livro. Porque viver sem propósito, amados, isso não é para aquele que já creu
que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus veio para nos resgatar da morte e do pecado. Isso, viver sem propósito, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, isso não é para você nem para mim. Porque nós já ouvimos da tão grande salvação que o próprio Deus enviou para nós. Então não aceite viver sem propósito e cumprir o propósito de Deus. Não aceite. Nós vimos aqui a galeria da fé, que muitos praticaram grandes feitos, enfrentaram. Se você continuar a ler, é que é muito comprido esse capítulo, depois na tua casa leia Hebreus 11. Enfrentaram leões, prisões, enfrentaram grandes dificuldades, mas cumpriram, foram reconhecidos, a história deles estão aqui, deixaram um legado, cumpriram o chamado, cumpriram a carreira, como diz o apóstolo Paulo: ei, cumpri a carreira e guardei a fé. De tudo que eu e você precisamos guardar, guarde a tua fé. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E às vezes a gente fica com medo dele destruir a nossa mera vida aqui. Ele quer destruir a obra redentora do próprio Deus na minha e na tua vida. Sabe, eu gosto muito daquela passagem em que Maria e Marta recebem, o Senhor Jesus na casa delas. Marta, ela ficava tão preocupada com tantas coisas, em arrumar a casa, em preparar os alimentos. Tudo bem. Mas Maria, ela tem uma escolha, ela faz uma escolha. Você está compreendendo aí que a nossa vida, ela é feita de escolhas? Você levanta, você já tem que escolher. Se você vai tomar um cafezinho primeiro, se você vai escovar o dente. Você já tem que escolher uma roupa para vestir. É o dia todo você passa fazendo escolhas. E Maria ali naquele momento, ela não queria saber do pão carnal. Ela não queria saber da arrumação, do visível. Mas ela procurava o que era invisível. Ela procurava estar ali nos pés do Senhor Jesus. E você fez uma escolha hoje. Você escolheu sair do conforto do seu lar. E você veio para estar na casa do Senhor. Não deixe que as distrações de Marta, as preocupações da vida, o que é visível e transitório, ocupar o espaço que é de Deus, o propósito que é de Deus. Você está compreendendo aí? Não deixe. O inimigo, ele sabe disso, ele quer roubar. Ele quer te roubar, ele quer me roubar. Porque ele não pode mais cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. Lúcifer foi criado para adorar a Deus. Lúcifer foi criado para ser ministro da adoração no céu. Mas ele não tem mais como. Então ele quer roubar a coroa da criação de Deus. E eu e você somos a coroa da criação de Deus. Ei, o inimigo, quando ele veio lá no Éden, ele entrou com o pecado e ele distorceu a imago Dei, que é a imagem e semelhança de Deus. Houve uma distorção, mas a boa notícia é que o segundo Adão veio e cumpriu
E hoje nós que somos chamados para servir a Deus, que pela fé entramos pelo caminho do Senhor, a nossa imagem está sendo restaurada. Então, não deixe o inimigo dizer para você o que você tem que ser. Deixa a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo te dizer aquilo que você é, aquilo que Ele te chamou. A tua vida foi feita para glorificarmos o nome de Deus. E Jesus, quando Ele vem à terra, e Ele começa o ministério dele com 30 anos. 30 anos ele tinha, quando ele começou o ministério dele aqui na terra. Ele começou a operar sinais. E aqui eu quero chamar a atenção. Quais são os sinais que Deus e o homem, a humanidade está vendo em nossas vidas? É muito forte. Ele nos chama para sinais e maravilhas. Em meu nome curarão, expelirão demônios, como eu já falei no começo. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Desde o começo dessa pandemia eu falei, o vírus pode chegar, mas não vai prosperar. Isso é fé, amados. Isso é para quem crê. A gente faz a nossa parte? Faz. Mas nós estamos fiados a mim e a tua vida. Não tenha dúvida, está na mão do Todo-Poderoso. E aí, Jesus começa e inicia então o seu ministério. E nós vamos discorrer agora aqui alguns ministérios que Jesus, ele inicia, que tem muito a ver com as nossas vidas. Coloca para mim João, capítulo 2, aonde o Senhor Jesus inicia o seu ministério. É muito conhecida essa passagem. No capítulo 2, quando ele vai a um casamento. E ali, então, acaba-se o vinho. Só vamos ler o versículo do 7 em diante. Melhor, do 5. Disse assim, então, Maria, aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então ali encheram 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, é uma medida. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora, levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhes: todos costumam primeiro pôr o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Mais um. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus inicia o seu ministério com sinais. E o primeiro sinal foi o sinal da transformação da água para o vinho. E eu quero me deter aqui, o que isso tem a ver conosco hoje. Amados, Jesus não faz nada sem propósito,
Se eu estou trazendo essa mensagem para que a tua vida tenha propósito, imagina Jesus. Jesus começa com esse milagre da transformação. E é isso que Ele deseja das nossas vidas. O milagre da transformação. Esse ministério, amados, tem que ser transparente. Ele tem que ser evidente para o mundo. Esse é um dos nossos legados. De dizer, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, ele foi transformado. Eu não quero que lembrem de mim ou de você. Eu não quero que olhem para nós e digam, lá vai o crente. Não, isso é religiosidade. Lá vai aquele moço, lá vai aquela moça, lá vai aquele homem que era tal coisa ou era de tal jeito. E olha como ele está sendo transformado. Olha como ele está sendo mudado num novo homem, numa nova mulher. Esse é o milagre, é um sinal que precisa ter nas nossas vidas, o milagre da transformação. Eu estou muito feliz com muitos de vocês, com a maioria de vocês, né? Eu estou vendo muita transformação, né? Eu estou impactada já com a transformação que todos nós estamos vendo na vida da Simone. Daqui a pouco ela vai fazer um culto de ação de graças lá na casa dela. E ela mesma vai contar os testemunhos. Não é um testemunho, os testemunhos que Deus tem feito. Então, amados, não há evangelho sem mudança. Não há evangelho sem transformação. E nós nunca vamos levar alguém ao conhecimento de Cristo se nós não tivermos transformação de vida. Segundo sinal, eu tenho 7 sinais, por isso eu vou passar bem rapidamente, dos ministérios de Jesus Cristo. Aqui no livro de João, se você virar aí a página, no capítulo 3, nós vemos o ministério do novo nascimento. Quando Nicodemos recebe o Senhor Jesus, né? Ele era um homem, um dos principais dos judeus, né? Rabi. E Jesus tem um encontro com ele e fala que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E lá no 4, versículo 4, ele pergunta, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar no ventre materno da sua mãe a segunda vez? Ele não entendeu. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aí o ministério de Jesus, apontando para a transformação e o novo nascimento. Aqui está falando também do batismo. Nascer da água representa o batismo, o símbolo da nova criatura em Cristo. Então, esse ministério acompanha a introdução do Senhor Jesus aqui na terra para deixar o ministério. E o terceiro, se você virar a página aí, no capítulo 4, Jesus, eu nem vou ler porque vai ficar muita coisa, mas depois você leia na tua casa. No versículo 4, Jesus, ele vai até um poço,
ele vai até um povoado onde os judeus não se davam com os samaritanos. Ele vai até Samaria. Chegando em Samaria, ele vai até um poço. E lá ele encontra uma samaritana. E ali os judeus não podem até hoje, né, os mais ortodoxos, eles não podem conversar com qualquer mulher na rua. Só se for uma parente muito próxima. Ali ele inicia uma conversa com uma mulher. Além de ser mulher, uma samaritana. E ele pede água para a mulher. Jesus é tremendo, né? Igreja, é momento de nós olharmos para as pessoas e começarmos a conversar. Sabe, nós estamos muito na era do cada um no seu quadrado, né? Sabe, é o individualismo, cada um por si, Deus por todos. É o egoísmo. É tanta coisa que nos separam. Agora até essa pandemia, né? Estamos mais distantes ainda. Não pode nem visitar direito, abraçar direito, conversar direito. Mas em nome de Jesus eu creio que vai estar passando essa fase aí, que serviu também, né? Para algumas coisas. Mas Jesus, ele começa o ministério dele. Agora guarde isso. Quebrando paradigmas. Sabe, a gente é cheio de protocolo. Só converso com meu amigo. Não é da minha classe, do meu nível social. Não tem a cultura que eu tenho. Mas eu tenho uma notícia para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos quebrar paradigmas de religião, de classe social, de etnias. Jesus inicia aquela conversa com aquela mulher, ele pede água. Me dá um pouco de água. A mulher estranhou, como tu, sendo judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana. Ela percebeu a ousadia. Ela percebeu que ele estava infringindo muitas regras impostas pelo homem. E Jesus vem com uma resposta, que eu quero até parar aqui, porque senão eu vou só pregar a mulher samaritana. Eu amo essa passagem. Jesus vem com essa resposta, mulher. Vamos pôr a resposta de Jesus? 4. 10. Vamos ler aqui nessa tradução como está. Replicou-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água, ó mulher? Tu me pedirias água, dá-me de beber, e tu me pedirias, e ele te daria água viva. Jesus veio para quebrar paradigmas. Tem muita gente com sede. Pensa nas pessoas com sede agora, que estão nos seus lares, talvez com depressão, amedrontados, angustiados, muitos sem esperança. Hoje eu estava vendo um médico falar, muitos que estão morrendo de fome, muitos que estão se suicidando, está matando mais que o vírus.
doenças depressivas, fobias, vidas trancafiadas, não por causa da pandemia, mas trancafiadas com fobias, com medos. Hoje existe mais de 1000 fobias. Tem gente que tem medo de ter medo. Gente, é uma fobia. Ela já tem medo de sentir o medo. Tem gente que tem medo de estar na multidão. Tem gente que tem medo de ficar sozinho. É uma loucura. E eu e você temos essa água. E o que nós estamos fazendo com essa água? Jesus disse à mulher: mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, tu me pedirias e eu te daria, e rios de água viva fluiriam do seu interior. Essa semana eu estive no Andorinha, já com um carrinho preparado para passar no caixa. O Espírito Santo me tomou, amados, de um louvor. Ainda bem que eu estava de máscara. Ninguém viu. Só escutou, talvez escutou assim de mansinho. E eu adorei a Deus ali. E eu fui com o carrinho e fiquei olhando, né? Tem um monte de caixa, tem mais de 100 caixas lá. E teve uma hora que eu senti. Eu falei assim, Deus está com mistério aqui. Entrei numa fila lá. Eu lembro até o número 84. Não vai jogar no bicho, viu? Que é pecado. Olha, bicho. Entrei na fila do 84. E quando estava quase chegando a minha vez, eu esqueci de pegar os frios. Eu avisei o caixa: olha, eu vou deixar o carrinho aqui, eu vou só pegar os frios e já volto. Ela, vai, tranquila. Aí ela passou toda a compra, eu demorei um pouquinho. Cheguei lá, estava tomando água na garrafinha dela. Ela, se a senhora soubesse como foi bom, porque eu não consigo nem tomar água, porque mal eu acabo de atender uma pessoa, as pessoas estão com muita pressa, né? Já vão enfiando coisa lá para ela passar. Ela falou que às vezes ela queria respirar e eu dei esse tempo. Eu falei assim, então, quem sabe não foi Deus que preparou? Deus está aqui para você ter esse respiro. Mas eu creio que não é só isso, não. Aí eu olhei bem para ela e falei assim, você tem um brilho diferente. Você conhece Jesus? Ela falou, eu sou desviada. Ali bastou, né? Ali, ela não está aqui não, né, a Vitória? Não, ela falou que vinha talvez domingo agora, dependendo da folga lá. E aí perguntei o nome dela, Vitória, olha. Aí nós conversamos, ela gostou, deixei lá endereço, telefone. Sabe, amados, nós precisamos nos disponibilizar. Deus está procurando aqueles que querem marcar a sua geração, aqueles que querem deixar um legado, aqueles que querem fazer história, aqueles que querem ser lembrados aqui na terra como aquele. Olha, aquele homem, aquela mulher, ele falou do amor de Jesus para mim. Ele foi meu pai, ele foi minha mãe na fé. E lá no céu, quando você chegar, certamente terá algo preparado. A recompensa, amados. A recompensa. Um copo de água fria, diz a palavra, não vai ser esquecido. Vamos quebrar paradigmas, amados. Foi um dos ministérios de Jesus. Deixa eu correr aqui. O segundo ministério está lá no capítulo, o quinto, né, ministério está lá no capítulo 5, que é o ministério de cura, né? Depois você leia lá, é a cura de um paralítico, né? Jesus, ele cura o paralítico. No capítulo 4, no finalzinho, também cura o filho de um oficial do rei. E ele vai então marcando o seu ministério, a sua história aqui na terra com o ministério de cura.
E Ele também nos chamou para curar. Por que somos tão tímidos? Às vezes tem uma pessoa doente na tua frente, a primeira coisa que você faz, você lembra um chá, você lembra um remédio, você lembra um grande especialista para indicar para ele. Por que que logo nós não levamos ele ao médico dos médicos? Sabe por quê? A igreja não tem visto curas, milagres, maravilhas, porque está confiando na medicina. A medicina é um recurso, não é um final. Jesus nos chamou para apresentarmos milagres. No começo desse ministério, a vida do irmão Álvaro foi ganha pelo sinal. Ele entrou aqui com um câncer do tamanho de uma laranja. Nós oramos. Eu não indiquei ele para médico nenhum, porque aqui a nossa função é levar ao médico dos médicos, juiz de juízes, advogado de advogados, rei dos reis, dono do universo, criador dos céus e da terra. E nós oramos, e o seu Álvaro foi curado e está até hoje aí, rodando por aí, gordo, forte, bonito. Bonito, alguém já até deu uma risadinha, eu vi. Pela idade dele, está bonito, gente. Vá. Amém? Cada idade tem a sua beleza, né? Eu vou ficar velhinha, se vocês falarem que eu estou feia, vocês vão ver, só vou orar. E aí, amados, as curas, nós precisamos pensar nisso. Quem você já orou para ser curado? Quem você ousou? O não você já tem. Quem busca o sim do Senhor? Amém? E o sexto ministério do Senhor Jesus atinge o auge. Ele foi conhecidíssimo com esse milagre, com essa maravilha, que está no capítulo 6. Se você quiser colocar. Olha, a partir do 2, seguia a numerosa multidão. Olha, já tinha uma multidão seguindo ele. Porque tinham visto os sinais que ele fazia nas curas aos enfermos. Que aqui nós estamos próximo do capítulo 5. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar. Ai, quero parar aí um pouco. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos compreender que Ele nos prova. Sabe, às vezes Jesus coloca duas alternativas. Para você ir pela razão, ou você agir pela fé. Muitas vezes nós escolhemos agir pela razão. Pode ser que dá certo? Claro. Nós somos a imagem dele, semelhança, temos inteligência. Você pode agir pela sua razão. Aliás, como eu já falei no começo, a vida é feita de escolhas. Você pode escolher algumas coisas, direcionamentos, casamentos, emprego, profissão, onde morar. Você pode escolher racionalmente, sem problema. Mas às vezes Ele está te provando. Ele provou aqui a Filipe e os discípulos. O que eles iam falar? Eles estavam experimentando ele. E respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber a cada um o seu pedaço. E um dos seus discípulos, chamado André, então,
irmão de Simão, informou que ali tinha um rapaz com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E vocês já sabem o desfecho de toda a história, de todo esse sinal, de toda essa maravilha. Então começa aqui também, e Jesus entra num auge, no conhecimento do povo ali, já tinha uma multidão, com o milagre da multiplicação. E quando a gente fala essa passagem, a gente remete à multiplicação de coisas. Mas o ministério de Jesus vai além. O que Ele tem colocado nas suas mãos, ou o que Ele já tem te dado, que você precisa fazer aquilo multiplicar. Hoje eu vi a Bruna aqui ministrando, tão gostoso, né? Foi muito boa a ministração dela. Ela tem que fazer multiplicar isso. Nós não fomos chamados para sermos estagnados, mas para desenvolvermos dons, talentos. Eu tenho certeza que cada um aqui, pelo menos a maioria que eu conheço, tem um talento, tem um dom. Breno chegou aqui tocando, arrasando na bateria, né? Já está aqui no baixo. Daqui a pouco, entendeu? Ele vai se aperfeiçoando. Moisés entrou aqui, mal pregava. Colocava o boné aqui assim, tampava o olho, microfone aqui, quase não ia ouvir a voz dele. Um dia eu levantei dali, fiz assim, de tão tímido. Hoje nós temos que orar quando ele prega. Senhor, toca o teu servo para pregar outro dia mais. De tanto que prega. E não enche linguiça não. É palavra pura vinda do alto. Nós temos que fazer uma vigília só com Moisés, né? Só com Moisés dando a palavra. E assim é que Deus faz. Ele quer multiplicar o ministério da multiplicação. E aí quando nós começamos a multiplicar aquilo que o próprio Deus já nos deu, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, quando nós remetemos o espiritual em primeiro lugar, as outras coisas, tenha certeza que também vão se multiplicando na sua vida. Aquilo que você necessita, aquele emprego, aquele carro, até isso Deus faz e provê. Proveu na minha vida, vai prover na sua também. Todas as coisas, amados. Então o ministério da multiplicação. E agora o último, o clímax. O clímax na vida do ministério do Senhor Jesus aqui na terra, cujo qual Ele trouxe para todos nós. Está lá no capítulo 11. É o clímax. Versículo 25. Quando o irmão de Marta e Maria, Lázaro, morre, manda chamar Jesus. Jesus se demora mais 2 dias onde ele estava. Quando ele chega, 2 dias não, 4 dias. Quando ele chega, Lázaro já tinha morrido, sido sepultado. E quando Jesus chega, ele já recebe logo a reclamação de quem? De Marta, a carnal. Jesus, se tu tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vem com uma resposta para Marta. Ele diz assim: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim,
ainda que morra, viverá. Jesus, ele se revela como o ministério do doador da vida. É forte. E lá no versículo 33 e 35, ele vai completando. Ele vai até o túmulo. Na Bíblia você vê Jesus visitando um túmulo. Ali no caso, como que eu posso dizer, na rocha? Esqueci o nome dos túmulos de antigamente. Eu sei que era uma abertura numa rocha, se colocava uma pedra. E ele então chama Marta, Maria, vamos lá para o túmulo de Lázaro. Sepulcro, isso, obrigado. E chegando lá, ele manda algo. Olha aí no versículo 39, aliás. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é o 4º dia. Jesus manda tirar a pedra. Ele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Mas havia uma pedra. E é essa pedra que ele quer que nós tiremos. Das nossas vidas, muitas já foram tiradas, mas da vida de outros. Está entendendo o mistério aí, Patrick? Sabe, a parte que é nossa. Nós remetemos às vezes tudo a Deus. Ah, Deus salva o meu vizinho, salva lá, salva aqui, salva acolá. Mas a parte de tirar a pedra é minha, é sua. Ele falou para aqueles homens: tira a pedra. Quantas pedras precisam ser tiradas? A minha Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você fala, quando você indica o caminho, quando você aponta a direção, você está fazendo a tua parte, você está tirando a pedra, para que aquele que é a ressurreição e a vida chegue até a pessoa. Há situações que cheiram mal já na vida das pessoas, situações de derrota, de desânimo, de tristeza, situações de morte, amados. E a pior morte, muitos temem morrer. Eu vou ser sincera, eu não temo. Glória a Deus, Simone. Não temo, sabe por quê? Porque eu sei que a minha vida está escondida em Deus. Que ainda que esse ar que eu respiro vier a me faltar, eu tenho a Deus. Ele é a ressurreição e a vida. A nossa vida aqui, amados, ela é transitória, ela é passageira, ela é efêmera. Mas aquele, que tem o ministério do doador da vida, da ressurreição e da vida, ele está dizendo aqui para mim e para você: quero também que vocês tenham vida e vida em abundância. Vocês estão compreendendo que não basta apenas viver, Dani? Não basta apenas viver. Eu não quero viver por viver. Eu não quero deixar a vida me levar. Mas eu quero cumprir. Eu quero deixar um legado. Eu quero entrar para a galeria da fé, dos heróis da fé. Eu quero fazer a minha vida valer a pena.
pena ser vivida. Pra cantar a basturiar. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele tem ministérios, Ele tem propósitos. Não deixe o diabo te distrair com os pratos preparados, com a transitoriedade da vida, com os prazeres do mundo. Aleluia. Precisamos crer, prosseguir no legado da fé. Estamos escrevendo Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não encerrou nessas páginas. Atos dos Apóstolos tem 3 pontinhos. E nós estamos continuando essa história. Eu estou escrevendo a minha história. Deus quer escrever a tua história. Não viva de qualquer maneira. Cumpra o teu legado. Levará outros a entrarem por esse caminho. Oh, tirar as traves dos olhos.